persistentes nas articulações e também nos músculos, que são comuns em pacientes com a chamada Covid longa. Mas, afinal de contas, o que é essa Covid longa, né? Por que causa essas dores? A nossa repórter Liliane Raquel está ao vivo agora com a médica infectologista e vai trazer essas respostas pra gente. Oi, Lili, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde a você, boa tarde para todo mundo. Pois é, são vários os sintomas dessa Covid longa e a gente conversa agora com a infectologista Joana Dark, que vai explicar melhor. Doutora, primeiro vamos explicar para o pessoal o que é essa Covid longa, né? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a Covid longa são aqueles sintomas que se estendem para além da fase aguda da doença, ou seja, que em média dura 14 dias. Tudo que se estende para além desses 14 dias é considerado uma Covid longa. E aí tem uma multiplicidade de sintomas que podem acontecer. E aí vamos exemplificar quais são esses sintomas para o pessoal? Bem, a mais comum seriam as queixas respiratórias, que mesmo passando aquela fase aguda podem persistir, como a tosse, por exemplo, a falta de ar quando faz algum esforço, ainda que pequeno. E aí vem dores no corpo, alteração de olfato, paladar, uma série de sintomas que podem persistir a depender de como foi a fase mais aguda da doença. E aí pode durar cerca de quanto tempo, mais ou menos? Bem, isso é imprevisível, né? Em alguns casos isso perdura por 6 meses, em outros casos pode ser menos tempo, por 3 meses, em outros casos ainda pode se estender mais. Vai depender de como foi o estado de doença da Covid. Ou seja, quem, por exemplo, faz uma forma mais grave de doença e necessita permanecer internado por muito tempo, particularmente em unidade de terapia intensiva, costuma apresentar sintomas que se estendem por mais tempo. E aí, qual o tratamento ideal para esses casos, doutora? A depender do que acontecer. Por exemplo, uma queixa comum que é a alteração de olfato e paladar, isso envolve a estimulação, por exemplo, com cheiros e sabores mais fortes. É como se fosse um treinamento, porque como é um dano neurológico, isso é para ser treinado. Embora a gente saiba que isso vai passar com o tempo. Isso é um sintoma que desaparece com o passar do tempo. Mas aí há outros sintomas que são, por exemplo, de natureza neurológica para quem teve uma internação prolongada. Isso aí pode demorar mais tempo. Sintomas motores, por exemplo, o paciente que ficou acamado, que perdeu muita massa muscular, que perdeu, que, além de massa muscular, que teve alguma necessidade de intubação. Então, paciente que foi traqueostomizado, por exemplo, tudo isso a depender pode se estender por vários meses e aí a reabilitação depende de que órgão exatamente foi afetado. E aí buscar ajuda profissional, né? Necessariamente. E principalmente ter calma, porque como a Covid é uma doença inflamatória, ela tem um potencial de se estender por vários dias, mesmo quando a pessoa aparentemente está recuperada. Então é preciso ter paciência, bom senso e sempre procurar ajuda profissional. Muito obrigada, doutora, pelas informações e pela participação aqui no Com Você. Eu que agradeço a oportunidade. É isso, Fernandinha. Mais uma vez, né? Lembrar que todo cuidado é pouco. Verdade, proteção indispensável e cada vez mais a gente vai tendo conhecimentos, né? Com o passar dos anos, a gente está falando de uma doença que tem 1 ano, então a gente tem muita coisa para ser descoberta e os casos vão sendo estudados e a ciência vai evoluindo e trazendo mais informações para a gente. Vamos passar no @ no TV Tambaú, Desirê, dá tempo? Vamos